Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa aula de história, recordando, né, todo o conteúdo que nós vimos na unidade 8, sobre meios de comunicação, certo? Então, vocês viram aqui a respeito da história dos meios de comunicação, foi falado sobre o telefone, depois vocês viram a respeito do rádio, certo? Também viram sobre a televisão, a linha do tempo, né, da evolução da televisão. E finalizamos aqui o conteúdo falando sobre a internet, né? Então, computadores e celulares conectados à internet. Na última aula, a tia Carol deixou algumas atividades e hoje deixarei mais algumas atividades para concluirmos as atividades desta unidade. Tudo bem? Então, acompanhem atentamente as orientações. Vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 36, tá bom? Agora é sua vez. Na atualidade, o debate a respeito do uso de celulares em sala de aula divide opiniões. O acesso à informação é importante, mas qual seria o impacto gerado por esses aparelhos no ambiente escolar? Sobre esse assunto, leia o trecho da notícia a seguir. Entre os prejuízos para o desenvolvimento infantil, a pedagoga Maria Augusta cita a busca por respostas e resoluções para problemas mais imediatos, atrasos no grafismo, abreviação na escrita, crises de sono, desgaste emocional, isolamento. Por outro lado, os benefícios do uso do celular em sala de aula envolvem a possibilidade de aproximar as escolas das evoluções tecnológicas, de promover acesso a informações de modo veloz para os estudantes e de oferecer aos professores um mecanismo que permita novas formas de apresentação de conteúdos. Essa notícia está disponível no site www.correiosbrasiliense.com.br, tudo bem, pessoal? E foi escrito por Jéssica Eufrásio. Essa atividade, na verdade, faríamos um debate, né, em sala de aula com os colegas, mas como não tem essa possibilidade, vocês podem, né, debater esse assunto com os pais de vocês aí em casa, tá bom? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou ler aqui o enunciado da atividade e depois vou dar algumas ideias para vocês se organizarem, tudo bem? Então vamos lá. Debata com seus colegas em sala de aula sobre as questões abaixo, anotando em seu caderno os pontos considerados relevantes por você. Eles servirão para a escrita de um pequeno texto expondo sua opinião sobre o tema. Para isso, siga as instruções. Então, aqui, pessoal, tem algumas perguntas, né? Que vocês fariam o debate, então, com os colegas. Perfeito. O que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês peguem uma folha de rascunho. Eu quero que no rascunho vocês respondam essas perguntas aqui. Tudo bem? Depois vocês vão organizar a ideia de vocês, né? Os pontos que vocês consideram relevantes, porque vocês vão escrever um pequeno texto expondo a opinião de vocês sobre o tema, tá? Qual é o tema, pessoal, desse trecho aqui de notícia que a tia Carol leu para vocês? Né? Aqui está falando sobre o uso de celulares em sala de aula. Tudo bem? Então, aqui tem os prejuízos e aqui também cita os benefícios. Vocês percebem isso, né? Foi citado aqui no texto. Perfeito? Então, vocês vão responder as perguntas, certo? E depois vocês vão agrupar essas respostas produzindo um texto, tá? Primeiro, façam o rascunho. Respondam, então, a essas perguntas. Depois, faz um rascunho da produção textual. Peça para o papai ou para a mamãe dar uma lida, né, na produção textual de vocês. E depois, vocês vão passar a limpo no caderno. Tudo bem? Então, vamos lá às perguntas. Com base no texto e em sua opinião, quais problemas o uso do celular em sala de aula ou fora do ambiente escolar pode causar? A internet não é um ambiente totalmente confiável. Qual a importância de sempre checar a origem das informações e das notícias recebidas no celular?
A internet apresenta muitas possibilidades de uso, o que pode ser uma grande fonte de distração, se não usada com moderação. Qual a melhor forma de usar a internet sem que haja prejuízos nos estudos e em atividades como a interação com os amigos, a prática de exercícios, o lazer e a leitura de livros? Pergunte a seus colegas a opinião deles. As perguntas, né? Que pedir para vocês perguntarem aos colegas ou debater com a turma, vocês vão fazer aí na casa de vocês, tá? Com os pais, com os irmãos, envolvam a família nessa atividade, tudo bem? Como é comentado no texto, existem diversos pontos positivos no uso dos smartphones em sala de aula. Quais são eles? Você consegue citar outros além dos exemplos do texto? Debata essa questão com a turma. Para finalizar, reflita sobre o que o debate em relação ao uso dos smartphones em sala de aula possibilitou. Em casa, releia as questões e suas anotações a respeito da conversa com seus colegas. Depois, escreva um pequeno texto expondo sua opinião sobre o uso desses aparelhos em sala de aula. Tudo bem? Tia Carol até grifa aqui para vocês, tá? Então, no pequeno texto que vocês vão produzir, vocês precisam expor a opinião de vocês sobre o uso desses aparelhos em sala de aula. Tá certo, pessoal? Então, se organizem, olha, usem aqui as perguntas como checklist, tá bom? Então, vamos lá. A outra atividade que eu quero que vocês façam é a atividade número 4, aqui da página 38. Nesta unidade, você conheceu a história de alguns meios de comunicação, seus usos e os impactos que eles geraram na sociedade. Que tal refletir mais sobre esse tema? Número 4. De acordo com o que estudamos, crie uma tirinha sobre um meio de comunicação que escolher. Então, pessoal, vocês viram aqui telefone, rádio, televisão, computadores e celulares conectados à internet. Vocês vão escolher apenas um meio de comunicação. Tudo bem? Então, a tirinha deve apresentar um uso desse meio de comunicação e o impacto causado por ele na vida em sociedade. Utilize o espaço abaixo para desenvolver sua tirinha. Então, façam também em um rascunho, tá? Aqui na página tem uma ideia de tirinha para que vocês possam se inspirar. Não quero que copiem, tá bom, pessoal? Eu sei que vocês são muito criativos, é apenas para que vocês tenham uma ideia, né? Então, por exemplo, aqui vocês viram então o meio de comunicação, o rádio, né? E agora vocês vão produzir a tirinha de vocês, escolhendo um meio de comunicação que vocês quiserem, tudo bem? E nessa tirinha vocês precisam apresentar o uso desse meio de comunicação o impacto causado por ele na vida em sociedade. Por isso que a tia Carol destacou aqui também. Então, façam primeiro o rascunho, depois vocês verificam, né, se está de acordo com o que está sendo solicitado aqui no enunciado da atividade, depois passa limpo nesse espaço, tá bom? E caprichem na pintura, né? Façam uma pintura bem bonitinha aí da tirinha de vocês, tá bom? Na página 39, mais um desafio. Sobre os meios de comunicação, assinale a única alternativa correta. Única, apenas uma está correta. Vou ler aqui para vocês, tudo bem? A. Os telefones celulares não são meios de comunicação, uma vez que são ferramentas de uso individual. B. Os governos nunca utilizaram os meios de comunicação para objetivos políticos ou eleitorais. C. Jornais e revistas não são exatamente meios de comunicação, pois eles fazem parte da cultura impressa, ou seja, são veículos que utilizam papel para divulgar informações. Letra D. Os meios de comunicação são importantes para nosso dia a dia. Com eles, podemos nos informar, nos divertir, trabalhar, estudar e trocar mensagens com amigos e familiares. Esses meios de comunicação também trazem impactos para nossas vidas. E para finalizar as atividades de hoje, aqui na página 40, né, que é o lembrando,
que vocês relembram, né, algumas coisas que foram estudadas no bimestre, a tia Carol pediu para vocês fazerem as 4 primeiras bolinhas. Então, letra A, B, C e D. Agora vocês vão identificar o restante aqui, tá? Letras E, F, G, H. Leiam, tá bom, a frase por completo. Primeiro tentem lembrar da palavrinha, né, para completar, depois vocês podem também dar uma conferida na apostila. Tudo bem, pessoal? Então, as atividades de hoje são essas. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, mas façam com calma, com capricho, tá bom? A nossa próxima aula é na semana que vem, então até lá eu peço, por favor, que vocês concluam essas atividades. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.